Seu corpo está se afogando por dentro. O líquido enche seus pulmões. Seu coração bate tão forte que parece estar a segundos de parar. Tudo começa como uma gripe. A maioria só percebe o problema quando já é tarde. Agora, os médicos nem sabem se você vai sobreviver à noite, tudo por um vírus contraído nas férias sem saber. É assim que realmente é ter hantavírus. Primeiro dia. Foram meses longos e difíceis. O estresse do trabalho e da rotina tem te afetado. Ao chegar à sua cabana na natureza selvagem, tudo parece perfeito, longe do barulho e das multidões da cidade. É nesse momento que você nota que o lugar é mais rústico do que o anúncio mostrava. Ninguém veio há meses. Poeira cobre tudo e teias de aranha estão nos cantos. E espalhados pelo balcão da cozinha estão pequenos grânulos marrons que parecem quase grãos de arroz. Fezes de rato. Pega uma pá de lixo e começa a limpar, sem saber que tomou uma decisão que pode ser fatal. Seu retiro na natureza está prestes a virar um pesadelo biológico. Os grânulos espalhados pela cabana vieram de um camundongo do mato oriental com o vírus Sin Nombre, um dos hantavírus mortais transmitidos por roedores. Agora você está na linha de fogo. No camundongo do mato, o vírus na verdade não causa nenhum sintoma ou problema. O rato segue sua vida normalmente, sem saber que está carregando um vírus dentro do corpo. Ao urinar ou defecar, ele libera partículas virais microscópicas no ambiente. Foi o que ocorreu aqui. Depois de andar pela cabana, o rato deixou resíduos infectados para trás. Com o tempo, isso secou, mas o vírus sobreviveu, esperando a chance de entrar em um novo hospedeiro, você. Ao varrer as fezes, você, sem saber, lança o vírus no ar em uma nuvem invisível de poeira. Esse processo, chamado aerossolização, ocorre quando uma substância é convertida em partículas microscópicas que ficam no ar tempo suficiente para serem aspiradas para os seus pulmões. O vírus já entrou oficialmente no seu corpo, mas você ainda não sabe disso. Na verdade, você só vai descobrir isso depois de um bom tempo. Dia 2. Ao contrário do resfriado comum ou da gripe, que tem incubação curta, o hantavírus é mais furtivo. Milhões de partículas virais já invadiram seu corpo. Elas são pequenas o bastante para passar pela primeira defesa do sistema respiratório, o nariz ou garganta. Em vez disso, elas seguem até os pulmões a caminho de seus alvos principais, as células endoteliais. Essas células revestem todos os vasos sanguíneos e linfáticos, como artérias, veias e capilares, formando uma barreira entre o sangue e o tecido ao redor. Mas os hantavírus veem essas células como uma oportunidade, a ferramenta perfeita para ajudá-los a se espalhar por todo o seu organismo. Enquanto você curte o fim de semana, um assassino silencioso invade seu sistema respiratório. A missão dele é causar o máximo de dano possível enquanto evita ser detectado pelo maior tempo. Outros vírus já seriam detectados e você talvez sentisse sintomas, mas não com o hantavírus, que não mata suas células de imediato. Em vez disso, ele usa um processo chamado infecção não lítica. Isso envolve o vírus se prender a uma célula, invadi-la, mas sem realmente destruir a célula. Assim, o hantavírus se espalha sem alterar o sistema imunológico ou causar resposta inflamatória. Terceiro dia, hora de voltar para casa. Sentindo-se renovado e pronto para voltar à vida normal, você arruma suas coisas e inicia a viagem de volta à cidade. Você continua se sentindo perfeitamente bem, ótimo até. Você descansou como precisava e está ansioso para retornar ao trabalho e compartilhar com os colegas, mas o vírus segue se multiplicando em ritmo exponencial nos seus pulmões. Cada vez mais células endoteliais estão sendo atacadas e infectadas, abrindo caminho para que as partículas do hantavírus entrem na sua corrente sanguínea e infectem ainda mais partes do seu corpo. Quarto dia. Agora, o vírus está focado em sua única missão na vida: se replicar e se espalhar o máximo possível. Seu sistema vascular é cada vez mais afetado pelo vírus, que se aloja e se espalha pelos capilares e vasos, principalmente nos pulmões. Mas ele também está explorando outras áreas, como o coração e até mesmo seus rins. Agora, há tantos vírions no seu sistema que as células dendríticas já deveriam ter percebido algo errado. Mas o hantavírus evoluiu e conseguiu escapar delas, possuindo várias formas de se manter oculto. Ele interfere nos sinais do sistema imunológico para detectar células infectadas e impede uma forte resposta inflamatória. Ao mesmo tempo, ele causa pouco dano, permitindo se espalhar silenciosamente antes que os sintomas piorem. Do quinto ao sétimo dia. Se isso fosse uma infecção viral típica, você já saberia. Você teria sintomas como tosse, febre e coriza. O hantavírus não é uma infecção típica.
O restante da sua primeira semana de incubação passa normalmente. Você vai à academia, sai com seus amigos, faz todas as coisas que costuma fazer, voltando aos seus hábitos e rotinas típicas. Enquanto isso, o vírus se espalha rapidamente. Seu corpo libera um exército de células imunológicas prontas para atacar. A fase silenciosa da infecção está chegando ao fim, enquanto o RNA viral em seu sistema aumenta. Segunda semana. O período de incubação do hantavírus varia de 1 a 8 semanas, conforme a cepa e o paciente. Então, à medida que sua segunda semana passa, você permanece naquela confortável ignorância, ainda completamente alheio ao fato de que algo ruim está se desenvolvendo dentro de você. Sem dor de cabeça, náusea ou fadiga, nenhum sinal de problema. Enquanto você vive normalmente, seu sistema imunológico percebe o perigo. Ele percebeu que algo está errado e está preparando uma resposta. Essa resposta vem na forma de um grande acúmulo de células T. As células T atuam como agentes do sistema imunológico, caçando e destruindo células infectadas. Infelizmente, devido ao funcionamento do hantavírus, as células T que deveriam proteger acabam prejudicando você. Isso acontece porque elas estão se preparando para atacar suas células endoteliais. Ao final da semana, a carga viral no seu organismo é enorme. Como um cavalo de Troia, o vírus entrou no seu organismo e conseguiu se espalhar. O inimigo está dentro das muralhas, e os guardas só agora perceberam que a cidade está sendo invadida. Aos poucos, os níveis de citocinas no seu sangue começam a aumentar. As citocinas são proteínas mensageiras do sistema imunológico, coordenando a comunicação das defesas do corpo. Elas vão dar a ordem para as células T atacarem, e o caos vai se instaurar dentro do seu corpo. É um enorme barril de pólvora esperando pela faísca que vai incendiar tudo. Dia 15. Você acorda se sentindo estranho. Nada demais, só uma leve dor de cabeça e um pouco de lentidão. Provavelmente é aquele vírus que está circulando no escritório. As horas passam e os sintomas pioram. Com a dor de cabeça aumentando, fica mais difícil se concentrar. Ao chegar em casa, já surge uma febre baixa. Você está sofrendo, mas não parece preocupado. Deve ser só um resfriado. Analgésicos e descanso devem ajudar. Dia 16. Depois de uma noite difícil, você acorda se sentindo ainda pior. Você já não está mais com febre baixa. Seu corpo está tremendo e suando ao mesmo tempo enquanto você começa a lutar contra os sintomas. Mas agora não é mais só febre e dor de cabeça com que você precisa se preocupar, mas também mialgia. Dores musculares profundas e intensas por todo o corpo. Ombros, pernas, quadris e lombar sentem um incômodo. Se você já assistiu a um dos nossos vídeos e pensou, eles devem ter alguma máquina secreta produzindo isso, 24 horas por dia, 7 dias por semana, lamento informar que é, na maior parte do tempo, só muito trabalho mesmo. Cada cena e cada elemento gráfico precisam vir de algum lugar, e criar tudo isso do zero pode consumir horas rapidamente, e é exatamente por isso que ferramentas que aceleram o processo são importantes. E isso nos leva ao Storyblocks. O Storyblocks é uma biblioteca criativa completa, cheia de vídeos, motion graphics, modelos e sobreposições. Então, em vez de criar cada elemento gráfico do zero como algum tipo de maluco sem dormir, você pode pegar recursos prontos, personalizá-los e seguir em frente. A locução por IA deles, alimentada pela Eleven Labs, pode gerar narrações com som natural. Se você precisar de uma voz rápido e eu não estiver disponível, a humanidade já criou um plano reserva. Se quiser visuais personalizados, as ferramentas de edição de vídeo por IA da Runway permitem gerar e ajustar elementos rapidamente, mantendo você no controle. Você também acessa milhares de modelos em programas populares como Premiere e After Effects, usados pela maioria dos criadores para edição e efeitos visuais. A Storyblocks oferece acesso a uma enorme biblioteca de recursos e, com uma assinatura, você pode baixar conteúdo ilimitado. É uma opção extremamente econômica. Então, se você quer começar a criar vídeos melhores, acesse o link na descrição ou escaneie o código QR na tela. Aproveite 15% de desconto em planos anuais por tempo limitado. E a oferta termina em breve, então é melhor você agir rápido. Comece a criar histórias melhores. Agora, vamos voltar ao episódio. 17. Está piorando. Sua dor de cabeça agora é uma enxaqueca. Aquela sensação vaga de fadiga agora virou fraqueza total. Você está cansado, febril e tudo parece doer. Você decide que não quer mais sofrer sozinho e vai ao médico. Ele diz exatamente o que você já vinha pensando. Provavelmente é só uma gripe forte. Mantenha-se hidratado. Isole-se para evitar espalhar a infecção, tome analgésicos e descanse bastante. Dia 18.
Você achou que seus sintomas já estavam no pior nível possível. Você estava errado. Dentro do seu corpo, o vírus continua se espalhando. Seus linfócitos T atacam intensamente seu tecido endotelial. Você sente os efeitos dessa batalha interna de forma inédita e sombria. Dores agudas preenchem seu abdômen. Mais tarde naquele dia, seu sistema gastrointestinal reage. Crises de náusea, vômito e diarreia começam. Você é forçado a passar grande parte do seu dia curvado no banheiro, rezando para conseguir superar isso. Dia 19. Você não consegue mais manter a comida no estômago. Você está perdendo peso. As dores musculares estão se intensificando, e até algo simples como ir até a cozinha para se servir de uma bebida te esgota. Mas isso é só o começo. Vai ficar muito pior. Dia 20. O que você passou na última semana foi apenas a primeira fase da infecção. Para a maioria dos pacientes, entre 4 e 10 dias após os primeiros sintomas, inicia-se a fase 2, tornando a fase parecer só um aquecimento. Após 20 dias inalando partículas virais, você acorda e imediatamente percebe que algo mudou, é a sua respiração. E não é algo que você realmente percebe ou pensa a respeito. É uma daquelas coisas que acontecem automaticamente, um processo corporal em segundo plano que seu cérebro parece administrar sozinho, não mais. Agora isso é tudo em que você pensa e foca, tentando controlar e forçar seu corpo a puxar mais ar, mas está com dificuldade. Cada respiração que você dá parece mais fraca e superficial do que antes. Essa é a parte mais assustadora da síndrome pulmonar por hantavírus, quando o peito começa a apertar, como se estivesse sendo comprimido por uma força invisível. Cada tentativa de se libertar falha em proporcionar o alívio que você tanto precisa. Entrando em pânico, você se levanta e anda de um lado para o outro, tentando respirar fundo ou tossir, mas nada funciona. Seu ritmo cardíaco acelera, uma resposta natural à diminuição dos níveis de oxigênio entrando no seu organismo. Sua frequência respiratória aumenta enquanto o corpo tenta inalar o ar necessário para sobreviver. Isso não é normal nem gripe. É muito pior e você não vai superar isso sozinho. Uma hora depois, um amigo te leva às pressas ao pronto-socorro. Seu corpo parece pegar fogo. Você luta para respirar e ficar acordado. A tempestade de citocinas está ativa e seu sistema imunológico está te atacando com táticas de terra arrasada. Seu corpo tenta desesperadamente eliminar o vírus, liberando uma enxurrada de substâncias inflamatórias, enquanto o sistema imunológico reage. Os vasos sanguíneos começam a vazar. O plasma sai do sangue para os tecidos próximos, inclusive os pulmões. Com o acúmulo de líquido, respirar se torna difícil. Por isso você sente falta de ar o tempo todo. Chega ao pronto-socorro pálido, respirando rápido e com a pressão arterial em queda. Ao ver você, o enfermeiro chama um médico imediatamente. Dia 21, médicos e enfermeiros correm de um lado para outro. Ao redor da sua cama, fazem perguntas desesperados para descobrir mais sobre sua doença. Perguntam se você esteve de férias recentemente. Você menciona a cabana e vê um brilho de reconhecimento nos olhos de um dos médicos. Esse médico logo solicita um raio-x do tórax. Ao receber o exame, sua expressão muda imediatamente. Em vez dos espaços pretos típicos de pulmões saudáveis, o raio-x exibe grandes manchas brancas, indicando pulmões cheios de líquido. É o plasma que vem vazando gradualmente pelos buracos nos seus vasos sanguíneos. Ele está literalmente te afogando por dentro. Seus níveis de saturação de oxigênio caem e sua mente fica cada vez mais confusa sem o combustível necessário. O médico percebe que o tempo está se esgotando. Este é o estágio mais crítico da infecção. As próximas 48 horas podem ser fatais. A mortalidade da síndrome pulmonar por hantavírus é muito alta. 38% dos pacientes que desenvolvem sintomas como os seus acabam morrendo da doença. É como jogar roleta russa com 2 balas. Você é levado para a unidade de terapia intensiva e colocado sob sedação. Não existe cura, nem vacina, nem pílula mágica que resolva tudo, mas ainda existem formas de tratar. Um tubo é inserido na sua traqueia. Uma máquina passa a fornecer oxigênio aos seus pulmões para evitar que eles colapsem. Seu corpo simplesmente não consegue mais fazer isso sozinho. Mesmo com esse tratamento, médicos alertam para o risco real de não sobreviver. Eles podem dar suporte ao seu corpo, mas ele ainda precisa agir para conter vazamentos e reverter danos do vírus. Há 2 formas disso ocorrer, 2 finais possíveis para sua história, um bom e um ruim. No final, você supera a fase crítica. A história mostra que pacientes costumam se recuperar rápido do colapso respiratório inicial. Os fluidos do peito somem devagar e respirar fica mais fácil.
No final ruim, o corpo não reúne força para reagir. Dominado pelo vírus, mesmo com um tratamento de suporte, seu corpo cede. Os pulmões se enchem de líquido, causando insuficiência respiratória. Enquanto isso, o coração enfraquece pelo vazamento, causando hipotensão e colapso cardiovascular. Órgãos vitais, como os rins, também podem falhar e o paciente morre. Nos casos em que o acúmulo de líquido é detectado e tratado precocemente, as chances de sobrevivência aumentam, dias 22 a 25. Médicos e enfermeiros acompanham seus sinais vitais enquanto você dorme, atentos a qualquer melhora que surge aos poucos. O vazamento nos seus vasos finalmente está diminuindo. Esta é a fase diurética da doença, o momento em que seus capilares e outros vasos começam a se fechar novamente, tampando os buracos para conter o fluxo. Mas ainda existe o problema do líquido nos pulmões. Para resolver, os rins atuam intensamente, pois o corpo precisa eliminar esse líquido. A rota mais direta é pela urina, então seu corpo elimina litros de líquido nas horas seguintes. Gradualmente, aquelas manchas brancas no seu raio-x começam a diminuir, e os médicos conseguem reduzir alguns dos sistemas de suporte que ajudaram você a se manter vivo. Os médicos te despertam da sedação, removem os tubos que alimentavam seu corpo e te transferem da UTI para a enfermaria comum, onde você pode se recuperar. Seu corpo sofreu um grande trauma, com os pulmões mais afetados, e a respiração seguirá difícil por um tempo. A recuperação não acontece em poucos dias. É uma doença que deixa efeitos persistentes, como cansaço, falta de ar e confusão mental por até 6 meses ou até mais em alguns casos. Você passou pelo inferno. Você perdeu uma boa quantidade de peso. E até coisas simples como sentar e conversar ainda parecem difíceis. Mas você está vivo. Você está entre os 62% das pessoas que sobrevivem à síndrome pulmonar por hantavírus. Um dos sortudos. Mas nem toda a história de vírus termina aqui. Algumas começam bem longe da natureza. Veja a verdadeira história de vírus que vazaram de laboratórios e como surtos controversos começaram em locais criados para estudá-los. Ou assista a isto em vez disso.